Bom dia, amigos. Que nesta manhã de luz possamos recolher os nossos pensamentos, buscando o nosso olhar para dentro de nós, procurando compreender as lições que Jesus tem nos trazido. Hoje vamos ler A Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, a vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: comemos e bebemos na tua mesa, e nos instruístes nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição. Porque são numerosas as paixões, e porque maior é o número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que pouco se resigna. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e bondade. Mas de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dada a transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, com a unicidade da existência, o homem está em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma à pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, sustentando os nossos pensamentos no Evangelho, para que saibamos como entrar na fresta dessa porta tão estreita que é a reencarnação.
que sejamos fortes e amparados pelo amor incondicional de Jesus. E assim, nós gostaríamos de pedir a Deus, cada dia mais, para que possamos dilatar os nossos olhos para a verdade. E sob o amplexo do seu amor, Jesus, nós nos colocamos à sua disposição. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Queridos irmãos, o que é uma porta? Jesus, ele faz uma referência muito importante, porque ele mostra que tem duas portas. A pequena é a porta da vida, e apertado é o caminho que ela conduz. Mas nós temos uma porta larga, que é a porta da perdição. E muitos de nós temos entrado por esta porta. E nós precisamos entender que Jesus traz uma afirmativa que nós não podemos esquecer da maneira como nós temos que passar por esta porta. E essas portas que Jesus refere, que tem a sua estrutura, todas elas, dentro também da nossa forma de olhar a vida, tanto a porta estreita como a porta larga, ela pertence à muralha do tempo, porque ela está situada sempre à frente de todos nós. Quando nós acreditamos numa porta estreita, é que nós vamos ter que analisar qual é o nosso acerto espiritual com aquilo que Deus está nos convidando dentro da reencarnação, para que possamos acertar, corrigir, avançar na nossa senda evolutiva. É preciso que a gente veja que a porta estreita, ela nos assegura ao bem, a buscar dentro de nós os pensamentos que todos nós precisamos entender para servir a Deus sobre todas as coisas. E nós, muitas vezes, desconhecemos o valor de que seja chamados e escolhidos. É preciso saber quem de nós é o escolhido. Qual de nós temos sido chamado para o bem, para o trabalho? Porque quando nós falamos de escolhidos, nós não estamos falando de uma expressão que vai ser chamada aleatoriamente. São pelas revelações que todos os espíritos amigos têm nos oferecido para que a gente possa aprender, que a gente possa estudar, que a gente possa compreender o verdadeiro papel de Jesus em nossa vida. Este é o escolhido por Jesus. É escolhido para que ele possa aprender e transmitir esse conhecimento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E nós perguntamos quais são os nossos embaraços, que muitas vezes não temos reconhecido o valor de um planejamento, das nossas lutas. Nós precisamos estarmos atentos para que todos nós possamos entender, no sentido das palavras de Jesus, o que seja uma porta estreita e uma porta larga. Por isso que eu preciso me esforçar para entrar na porta estreita, porque muitos de nós desejamos, mas muitos ainda não a buscamos, não compreendemos, porque estamos ligados às iniquidades do mundo. Já a porta estreita, ela vai nos convidar também a nos libertarmos dos nossos vícios, aumentar os esforços para que nós venhamos a melhorar. E o próprio Evangelho nos disse que é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências. São as lutas, são o calor,
das lutas. São todos os movimentos divinos que nos convidam a resignar. Este é o complemento para que eu possa compreender que seja muitos são chamados e poucos escolhidos. Em que momento eu sou chamada? Chamado a quê? Para conhecer a lei áurea, a regra áurea, para conhecer o bem, para que nós possamos compreender que todos os dias nós somos defrontados por aqueles que nos ensinam o amor, aqueles que nos encorajam, aqueles que muitas vezes afeiçoam aos nossos corações, dando-nos a mão para que nós possamos criar um outro movimento divino em nós e libertarmos de tudo aquilo que trazemos ainda de sombras em nossa vida. É preciso que a gente possa compreender o valor de todas as oportunidades reencarnatórias para que nós saibamos e estejamos também, não só saber, mas estejamos atentos para saber o que é que nós estamos fazendo. Muitas vezes nossa fala não condiz de forma alguma com aquilo que nós estamos sendo convidados. E aí nós vamos perguntando para nós o que nós, cada um de nós, precisamos pensar, o que é uma porta estreita se eu não aceito as dificuldades que eu trouxe para a minha modificação. E nós vamos ver que nessa luta é que nós vamos encontrar com os tesouros do nosso coração. Sem a porta estreita, sem obstáculos na vida, amigos, não conseguiremos medir a nossa capacidade de trabalho. Seríamos ociosos. E é preciso que a gente, além de ver a nossa capacidade de trabalho, ajuizar da fé, que nós precisamos alimentar. E são com as lições do nosso próprio esforço que são as mais preciosas vibrações que nós vamos conseguir. Então, nós podemos ouvir muitos conselhos edificantes, mas muitas vezes caímos, porque nós somos arrastados por nossa ilusão. E é isto que nós temos visto a força das paixões, das más inclinações, que tem nos levado a experienciar tantos caminhos errados. Então, toda a humanidade está sendo convidado a observar o seu pensamento, a sua forma de ser e de pensar. Por isso, a Terra ainda é um mundo de expiação, porque nela predomina o mal. E quando nós nos sentirmos mais aquecidos em nossos sentimentos, para nos transformarmos e acharmos a estrada do bem, nós vamos sentir a alegria da luta, do calor, dos atritos, para que nós possamos compreender que Deus não nos condena à perdição, não nos condena a situações difíceis, mas nós somos capazes de ver e sentir em nós mesmos que o Deus é amor, é justiça e é bondade. E nós podemos também ver que todas as vezes que eu estou enfrentando uma porta estreita, que muitas vezes a reencarnação me impõe, ou situações da vida, eu preciso ver, pensar, repensar na minha caminhada. Às vezes, a porta estreita ela vem na forma de uma enfermidade, que nos auxilia a preservar, a valorizar a saúde. E muitas vezes, e nas diversas fases de nossa vida, nós não tínhamos atentado para isto. E muitas vezes fomos incompreendidos ou não compreendemos que cada um de nós precisamos colher o que nós semeamos.
Então, quando o Evangelho nos fala que toda a humanidade ela vai receber a palavra de Jesus, quando aqui diz: virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia que participarão do festim do Reino de Deus, isso aí vai nos mostrar que a palavra de Jesus, as leis de Deus, a verdade trazida pelo Mestre, chegarão a todos os cantos do mundo. E nos faz lembrar aqui aquela passagem de Jesus com Hanã, quando ele pergunta: quem são os seus súditos, os doentes, os loucos? Talvez sejamos nós que estamos recuperando das loucuras do passado em busca do caminho de Jesus, em busca de uma construção do reino de Deus dentro de nós. Muitas vezes nós deixamos para trás no abandono de tantas afeições queridas e hoje choramos, pedimos para estar com eles. Então Jesus, ele não escolheu para nós uma larga avenida onde nós não teríamos nenhum esforço para percorrê-la. E se nós observarmos os exemplos do Cristo em relação a esta leitura, a esta passagem, nós vamos ver duas situações que nós também não damos tanto valor mais. É a manjedoura e o Calvário. São duas portas diferentes. Uma, a da manjedoura, que Deus nos ofereceu com o nascimento de Jesus, para saber o que era a simplicidade, o valor da simplicidade, tendo como luz as estrelas. E nós temos falado muito sobre isso, porque isso mexe com a nossa movimentação interna. Nós observamos que ele venceu todas as dificuldades do mundo. E a outra, do Calvário, mostra a pequenez da humanidade, a nossa ignorância, porque nós não fomos capazes de reconhecer a grandeza do Cristo. E é assim que nós temos que pensar que cada vez que eu compreendo a unicidade da existência, eu estou afastando de Jesus, porque nós temos uma pluralidade de existência. O homem, ele cada dia cai em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Quantas pessoas não acreditam na reencarnação e acham que nós só temos uma existência? Nós somos seres pluridirecionados, que participamos do movimento divino, trazendo em cada reencarnação um planejamento reencarnatório estabelecido com as bases na anterioridade da alma. E temos que pensar que todos nós estaremos compartilhando com todas as outras moradas da casa do Pai. Com isso, o nosso horizonte se alarga e os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro, tornam-se solidários. Já a porta estreita, eu vou viver a unicidade da existência, aproveitar a vida, porque eu estou aqui no mundo para ser feliz. Este é o grande engano nosso. Toda a verdade e toda a sabedoria da vida está nas máximas do Cristo. E que Ele nos sustente, nos fortaleça e nos enriqueça de esperança e nos ajude a compreender que nas horas da dor nós estamos conseguindo dar um passo a mais para caminhar nessa porta estreita, a porta que há de nos libertar. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nós possamos neste instante receber o passe pelas mãos amigas dos nossos benfeitores e que cada um faça a sua rogativa. E suplique a Deus e a Jesus para que a sua água, a nossa água, seja fluidificada. E que esta vibração alcance todos os nossos familiares, Senhor, dando-nos força, coragem para vencer a nós mesmos. Recebam, irmãos,
o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, cujo olhar de Eurípides te acompanha. Tenha certeza que Jesus nos abençoe. Que assim seja.